o material ele tem o conteúdo total da revista, mais alguns comentários que eu acrescentei, né? Então, na capa você tem a lição 2 com o tema Deturpação da doutrina bíblica do pecado, ou seja, vamos falar sobre a lição da escola dominical, que vai acontecer agora no dia 9 de julho de 2023. Essa é a lição número 2 desse trimestre, tá ok? Bom, então eu vou para a página 2 dessa revista aí que eu mandei para vocês, onde tem o título da lição, Deturpação da doutrina bíblica do pecado. Bom, o tema do trimestre está ligado à Babilônia apocalíptica, mas como nós vimos na primeira lição, o autor está falando mais de um sistema do mal, mas como eu disse para vocês, esse sistema do mal, a revista deveria ser mais específica. É um sistema religioso do mal, porque existe o sistema político do mal, esse sistema político do mal é a besta, e o sistema religioso do mal é a Babilônia apocalíptica. Então, esse tema nós vamos ver como que a doutrina do pecado foi deturpada de diversas maneiras na história, tá ok? Coloquei na íntegra para vocês até a página 4 da revista, que tem a introdução da revista, a introdução da lição, que diz: a queda no Éden atribuiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. E prossegue: por isso, a regeneração é o único meio possível de se desfazer das consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Bom, eu li esse início aqui, sempre lembrando que essa parte escura é o texto da revista, ok? E coloquei aí abaixo um comentário em verde para nós falarmos nessa introdução qual foi a primeira relativização do pecado na história, ou uma perversão da doutrina do pecado. No caso, eu estou falando doutrinariamente, ok? Então, o texto aí em verde, nessa página 4, diz: a primeira relativização da doutrina do pecado ocorreu com a Igreja Católica. Ela começou a afirmar que era necessário o homem se livrar do pecado original, quando, na verdade, enquanto estivermos neste corpo, não há como nos livrarmos dessa inclinação para o mal. Devemos dizer não para essa inclinação, mas o batismo não nos livra do pecado original. Bom, o que é pecado original, primeiramente? Bom, o pecado original foi o pecado de Adão e Eva, a desobediência, e esse termo é utilizado para representar que essa desobediência passou para os filhos. Então, como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe, ok? Ou seja, então passou dos pais para os filhos. Esse é o pecado original. O que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica, ela começou a defender que a pessoa, quando nascia, ela podia se livrar do pecado original. Então, esse foi um dos argumentos que ela utilizou para implantar o batismo de recém-nascido. Tá bom? Mais abaixo eu vou contar um pouquinho mais de história do batismo de recém-nascido, como começou. Mas aqui já nós veremos próximo do ano 253 da era cristã, aqui já era uma relativização do pecado, ou da doutrina do pecado. A questão é como o homem se livra desse pecado original. Se livrar totalmente do pecado original só quando nós deixarmos este corpo. Então, o batismo de recém-nascido ele foi assim criado pela Igreja Católica, mas não tem, na verdade, nenhuma doutrina bíblica, né, que possa fundamentá-lo. Nós não vamos nos livrar do pecado original assim que nascemos, como a Igreja Católica quer dizer que é necessário batizar as crianças, ok? Bom, depois prossegue o texto da revista, o capítulo 1, ainda na página 4, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. E vamos até na página 5, ali no item 3,
sempre lembrando, quando estiver em azul claro, significa uma parte da revista que eu quero destacar com vocês. Esse ponto 3, corrupção total. Então eu quero, nesse momento aqui, comparar com vocês, para que ninguém, vamos dizer, mude o que significa corrupção total na linguagem da Assembleia de Deus para depravação total na linguagem daquelas igrejas de linha católica que segue a doutrina da predestinação de Agostinho de Hipona, tá bom? Então, número 3, corrupção total. Eu destaquei em azul a principal parte desse parágrafo para ler com vocês. Olha, por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Significa que o nosso espírito, alma e corpo foram corrompidos. Tá ok? Mas não significa que eles foram corrompidos a ponto dele não ter nenhum poder de decisão. A diferença da doutrina evangélica para a doutrina de Agostinho de Hipona, para a doutrina da predestinação, tá ok? É que nós acreditamos que o homem foi corrompido, mas ele não perdeu a sua capacidade de dizer sim ou não. O que Jesus Cristo fez quando ele veio ao mundo foi o quê? Foi abrir os olhos da humanidade para que ela pudesse ver, né, todo o caminho errado que ela estava andando. Ou seja, para iluminar o caminho dos homens. Tá bom? Mas o livre-arbítrio, o homem, ele manteve esse livre-arbítrio. Ok? Então, o que a Assembleia de Deus prega como corrupção total não é o mesmo que depravação total. Depravação total significa que o homem não conseguiria dizer nem sim, nem não para a salvação ou para a perdição. Ou seja, o homem não teria nenhum poder de decisão. E isso não é verdade. Tá bom? Então, o problema da corrupção total é só se a pessoa se confundir com depravação total. Então, lembrando, corrupção total. Nós acreditamos que o homem foi atingido no seu espírito, alma e corpo. Por isso que também está escrito para nós buscarmos a santificação, né, no nosso espírito, alma e corpo. Claro, então a corrupção atingiu os três, tá bom? E mais abaixo eu coloquei uma outra parte em azul que eu gostaria que vocês tivessem atenção também. No final da página 5, diz assim: o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Essa frase aqui, ela é um pouquinho perigosa, e eu digo até errado. Por quê? O livre-arbítrio, ele não precisa ser restaurado como se você pensar que nós perdemos o livre-arbítrio. O homem, quando pecou, ele não perdeu o livre-arbítrio. Ele continuou com o seu livre-arbítrio. Tá bom? Qual é o risco de você dizer que o homem perdeu o livre-arbítrio? Porque vai chegar um momento que você vai ter que decidir. Por que Caim matou Abel? Por que Caim escolheu levar uma oferta do fruto da terra e que provavelmente não era o melhor do fruto da terra? Por que ele escolheu uma oferta ruim e depois escolheu matar o seu irmão? Foi o livre-arbítrio dele ou foi Deus que determinou que ele fizesse isso? É claro que nós sabemos que foi o livre-arbítrio dele. Então, por isso, a igreja prega que o homem ele não perdeu o livre-arbítrio. O que aconteceu é que, depois do pecado, o homem ele já não consegue ver o que ele está fazendo, como é grave diante de Deus, ou seja, o homem fica cego. O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo nos ilumina para nós podermos agora conseguir decidir nessa simbologia, vamos dizer, aonde nós vamos pisar. Ok? Porque nós andávamos na escuridão. Então, o livre-arbítrio, ele precisa ser divinamente restaurado? Não, o livre-arbítrio, o homem não perdeu o livre-arbítrio. Caim continuou com o livre-arbítrio, infelizmente usou ele para o mal. Tá bom? Senão, acaba caindo no erro da predestinação, né? E o texto da revista prossegue, ainda no final da página 5. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada.
tá bom? É perfeita, é gratuita e divinamente ofertada. Eu continuo com o comentário verde, eu digo, a libertação do pecado teve início com a ação divina realizando a obra da expiação. E o esforço humano é dizer sim ou não para a salvação. Então, esse esforço humano praticamente poderia colocar entre aspas, talvez seria até melhor colocar entre aspas, porque qual é a participação do homem? É dizer sim ou não para a salvação. Ok? Porque do contrário, aí cairia no erro da predestinação. Então, eu achei que o texto não deixou claro a nossa visão. Então, por isso, eu esclareci. Sem sombra de dúvida, a salvação foi obra de Deus. Tanto que a salvação eu comparo a um navio construído por Deus, colocado diante da humanidade e dito, olha, você pode entrar nele para se salvar ou continuar aí até que um dia você vai morrer afogado. O que você escolhe? Então, a salvação foi construída por Deus, por isso a salvação é como um navio, tá ok? E o homem ele pode dizer sim ou não para essa salvação. É claro que olhando até por essa simbologia, alguém vai pensar, mas aí a humanidade seria louca se ela não dissesse sim. E eu concordo. O homem que diz não para a salvação, o homem que diz sim para o pecado, diz sim para continuar ali como náufrago, é uma loucura, é uma decisão louca, mas é o que a humanidade está decidindo, tá ok? O comentário prossegue. Dizer que o livre-arbítrio foi restaurado significa que em algum momento o homem o perdeu. A obra da redenção restaurou no homem a capacidade de ver todo o resultado do pecado e assim usar o seu livre-arbítrio. O homem ele pode usar o seu livre-arbítrio para decidir a favor ou contra a salvação. Nós veremos que é o que a Bíblia fala claramente. Bom, o que significa arbítrio? Eu coloquei aí. Arbítrio significa decisão dependente apenas da vontade. E separei um texto de 1 Coríntios 7,37 que fala: todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio. Essa é a versão atualizada. A versão corrigida, que está logo abaixo, ela traduz como sua própria vontade. E mais abaixo, a versão King James, que diz: quem ao contrário, por uma firme convicção, sem constrangimento, mas por livre vontade. Que termo grego é esse que se traduz por arbítrio ou livre-arbítrio, tá ok? Do seu próprio arbítrio, do seu livre-arbítrio. E ao mesmo tempo os protestantes dizem que não tem a palavra arbítrio, livre-arbítrio na Bíblia. Aqui nós encontramos esse texto, tá ok? Livre-arbítrio aparece sim em 1 Coríntios 7,37. E diz o comentário: importante examinar os termos gregos traduzidos neste versículo. O termo vontade é tradução do grego telema, que pode ser traduzido por vontade ou arbítrio. Tá bom? Então, claramente, o apóstolo Paulo está dizendo que o homem pode arbitrar, ele pode decidir. Coloquei também Deuteronômio 30:19, que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Pois bem, a questão aqui, quando Deus diz escolhe, aqui Deus está dizendo, use o seu livre-arbítrio para decidir. Nesse ponto aqui, é importante lembrar o seguinte: todos os povos pagãos, eles acreditavam que o destino do homem está escrito. Eles não acreditavam que o homem tem livre-arbítrio. Todos os pagãos. O povo judeu era o único povo da antiguidade que acreditava em livre-arbítrio. E se você perguntar para um judeu, ele vai te dizer, porque Deus disse que ele estava colocando diante de nós a vida e a morte, que nós deveríamos escolher. Então isso é arbitrar. Eu escolho a vida ou então eu escolho a morte. O comentário prossegue. O termo escolha, neste versículo, é tradução do hebraico bachar. E segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por decidir-se por,
denotando direito de escolha. O dicionário Strong é um dicionário de hebraico dos mais respeitados. Se vocês quiserem comprar, é bom, ok? Então, claramente, o versículo na tradução aparece, né? Deus diz para o homem escolher. E qual a palavra hebraica, bachar? Ela significa o quê? Olha, decida, o poder de decisão é teu. Então, é claro que o livre-arbítrio está na Bíblia, né? Eu já falei para vocês que a doutrina que nega o livre-arbítrio, o final dela é dizer que Deus é o culpado de todo o pecado no mundo. O comentário prossegue. O termo baixar, livre-arbítrio, aparece também na profecia de Isaías, falando de Israel antes de se converter a Jesus no fim da grande tribulação, ou seja, uma profecia futura sobre Israel. Deus diz que Israel escolheu caminhos que lhe desagradaram, ou seja, Israel escolheu. Veja, Isaías 66, versículo 4. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ok? Então escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Escolheram, a decisão é de Israel. Essa mesma palavra baixar aparece aqui diversas vezes no Antigo Testamento, tá ok? Bom, como nesse tópico eu falei para vocês sobre corrupção total, que o comentarista citou, então vou enfatizar aqui a diferença da doutrina da corrupção total que eles, os católicos e protestantes, seguem, e a diferença que eles chamam de depravação total, ok? Então, por isso eu coloquei corrupção total, estamos na página 7, né? Vezes depravação total e livre-arbítrio. O comentário diz: a doutrina da corrupção total afirma que o homem foi atingido em sua totalidade, ou seja, no seu espírito, alma e corpo, porém manteve o seu livre-arbítrio, ok? A doutrina da depravação total afirma que o homem foi atingido de forma a perder o livre-arbítrio. Então, repetindo, depravação total, eles dizem, o homem não tem capacidade de decidir nada. Então, por que o homem decide se tornar ateu? Né? Na verdade, ele não decide, ele se torna ateu porque Deus determina que ele se torna ateu. Okay? Ou então, por que outro crê? Porque Deus decide que ele faça isso, porque ele não tem nenhum livre-arbítrio. Tá bom? Mas essa doutrina, claro, está errada, né? E aí eles fazem uma pergunta que eu coloquei aí na página 8 para vocês. O escravo tem livre-arbítrio? Uma pergunta que eles fazem. Aí eu digo que o escravo, ele tem vontade de conquistar a sua carta de alforria, mas não pode pagar o preço da sua libertação. Vou repetir aqui para vocês poderem entender. O escravo, ele tem vontade de conquistar a sua carta de alforria. Isso é livre-arbítrio. Mas não pode pagar o preço da sua libertação. Né? Ou seja, o homem, ele tinha livre-arbítrio, mas ele não tinha como pagar o preço do resgate. Se você chegasse para José, escravo lá no Egito, né? José, qual é a sua vontade? Lembrando, vontade é arbítrio. Tanto que está aí o texto que eu li para vocês, no grego pode ser traduzido por vontade ou arbítrio. A nossa tradução normalmente diz vontade, mas vontade e arbítrio é a mesma coisa, ok? Então, se você chegasse para José, escravo no Egito, né, qual é a sua vontade? Olha, a minha vontade é me tornar livre, só que eu fui vendido, eu não tenho como pagar o valor da minha liberdade. Essa é exatamente a simbologia de nós cristãos. Todos nós somos escravos, não temos como pagar o preço da libertação. Então Jesus foi e pagou o preço por nós. Por isso ele é um parente resgatador. Tá bom? Então, livre-arbítrio, os calvinistas, nesse caso, eles confundem
sobre o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é capacidade de se tornar livre. Livre-arbítrio é vontade de, é você ter vontade. Se você chegasse para o José, ele diria, eu tenho vontade, mas eu não tenho capacidade de pagar. Eu não consigo pagar, esse valor é muito alto. Ok? E é isso que Jesus faz por nós também. O comentário prossegue. Essa é a temática de toda a Bíblia. Deus criou a simbologia do parente resgatador, Jesus. Ele pagou o preço para nos resgatar. Livre-arbítrio ou livre vontade não significa capacidade de se libertar, como sugerem os reformadores. Significa vontade de alcançar a liberdade. O capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos demonstra a sua livre vontade de fazer o certo, ou seja, a sua livre vontade de não ser mais escravo. Porém, ele não consegue porque o preço é alto. Então, esse texto que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é o principal texto, tá bom? Quando se fala de livre-arbítrio. Se você for conversar com um protestante e ele for defender aquele ponto de vista que Agostinho de Hipona criou, que o destino dos homens, dos cristãos está escrito, eles vão dizer que você não tem livre-arbítrio porque você é escravo. Então, eu já expliquei para você que escravo não significa que ele não tem vontade, que ele não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é isso, é vontade, ok? É diferente de capacidade de pagar para deixar de ser escravo. Então, vamos ler esses 5 versículos aí e eu vou explicando para vocês aonde que está o erro deles, porque, na verdade, os textos são contra o que eles ensinam. Versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Né? Então, veja, o apóstolo Paulo já começou dizendo que ele faz algo e ele mesmo reprova. Ele diz, o que faço não o aprovo, mas é ele que faz. Pois o que quero, isso não faço. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu vivia numa situação de escravidão. E ainda existe um pouco dessa escravidão em mim, que eu só vou me livrar quando eu receber o corpo eterno. Tá bom? Aí ele prossegue, mas o que aborreço, isso faço. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque não faço, veja, tudo ele está dizendo que é decisão dele. Quando ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, ele tem uma vontade. O texto é contrário ao que eles ensinam. Né? Ele tem uma vontade. O problema deles é entender o que significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa vontade. O homem tem ou não vontade? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele tem vontade, ok, de fazer algo. Mas ele não consegue fazer porque o pecado o atrai. E outra coisa, ele não quer fazer e ele acaba fazendo. Então, na verdade, ele está dizendo que ele faz. Mas existe uma força nele que acaba ele fazendo o que ele não queria fazer. E então o que Jesus Cristo traz para ele? Traz a capacidade dele dizer sim ou não. Olha, agora eu digo não para esse oceano e digo sim para esse navio que se chama salvação. Mas o homem é que está decidindo, é o homem que está fazendo, não é Deus que está determinando que ele faça. Ok? Então, para separar essa questão de corrupção total para depravação total. Porque eu coloquei aqui, esse é um tema que pode confundir em algum momento os alunos e até os professores. Bom, mais à frente, na página 9, tem o capítulo 2, as teologias modernas. Tá bom? A teologia que eu vou destacar aí, nesse ponto, que ele fala sobre a teologia do pecado social,
Então eu vou enfatizar sobre a questão da eliminação do pecado original, que a Igreja Católica vai mudar, e eu aproveito, tiro aí então um trecho da obra Teologia para Pentecostais, é uma obra bem interessante. Então ela diz o seguinte sobre a eliminação do pecado original através de batismo de recém-nascido. Quando surgiu esse problema, ok? Quando surgiu essa questão do batismo de recém-nascido? Então ele diz o seguinte: a origem dos anabatistas, ou seja, das igrejas que rebatizavam, anabatista, esse termo significa rebatizadoras. Significa igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascidos, que estava começando a ser feito na igreja de Roma. Foi a primeira igreja, ainda não era nem a época de Constantino, cerca de 100 anos antes de Constantino, tá bom? Mas eles já começaram a fazer batismo de recém-nascido. Então, o comentário diz, né? A origem dos anabatistas remonta ao 2º século, quando Montano e as igrejas da Ásia Menor resolveram rebatizar membros vindos de igrejas erradas, né? Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Eram, infelizmente, igrejas que, durante a perseguição, elas acabavam aceitando adorar, participar de culto de sacrifício de animais, adorar o demônio, né? Era um culto ao demônio, aceitar participar de um culto do paganismo romano, que era um culto que envolvia até possessão demoníaca. E isso gerava uma grande divisão entre as igrejas. Então, esse Montano, ele era pastor de uma igreja pentecostal. A Igreja Católica, na história, critica muito ele, mas não existe heresia relatada de Montano, tá ok? Ele era pastor de uma igreja pentecostal e foi um dos pastores, aí chamam de montanismo, né? Mas Montano foi um pastor dos muitos que se separaram dessa igreja de Roma, separaram na união, né? No reconhecimento. Por exemplo, a Assembleia de Deus hoje, se chegar uma pessoa dos mormons, adventistas do 7º dia, pessoas foram batizadas quando crianças, né? Dos protestantes ou mesmo católicos, o que a Assembleia de Deus faz? A Assembleia de Deus fala: esse batismo não tem validade, né? Nós temos que te batizar de verdade. É o mesmo problema que está acontecendo aqui, tá bom? Então, lembrando, por que falando de batismo? Porque o batismo passou, nesse momento aqui, a representar o método de tirar o pecado original. Foi algo que a Igreja Católica inventou, né? A Igreja de Roma, melhor dizendo, inventou, ainda não era católica. Aí a citação do livro prossegue. Então, pela primeira vez, uma igreja foi conhecida como anabatista. O apelido lhes fora dado em 225 d.C., pelo bispo romano Estevão I, no 2º concílio de Cartago, quando 87 bispos, sob a direção de Cipriano de Cartago, decidiram rebatizar os adeptos do novacianismo. Porém, o bispo de Roma combateu o batismo feito por grupos cismáticos, né? Então, ele, vamos dizer, ficou essa confusão, alguns dizendo: olha, quem foi batizado nessa igreja aí nós não reconhecemos, tá bom? E prossegue. Portanto, os primeiros cristãos a praticarem o rebatismo foram os montanistas e os novacianos até o 4º século, ou seja, 4º século até o ano 400. Outros grupos de anabatista foram os donatistas, na África, até o século X. O século X é o ano 1000. Os bogomilos nos Balcãs, os bulgarianos no 9º século e ainda outros. Esses grupos não aceitavam os sacramentos da Igreja Católica e não aceitavam o batismo infantil, tá bom? Esses grupos, eles sempre vão existir fora da Igreja Católica e fora da Reforma Protestante. Tem alguns hoje querendo ensinar diferente, que nós saímos das igrejas protestantes, mas não é verdade, porque aí nós teríamos saído da Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela sempre praticou o culto aos mortos, desde Constantino, ok? E ela vai perseguir todas essas igrejas que foram citadas aí, mas é perseguir mesmo com o exército romano para matar, né? Tá bom? Então,
é importante esse ponto histórico aí sobre batismo infantil. E eu defino para vocês o que é pecado original. É a inclinação para o mal herdado de Adão e Eva, e que já nasce com o ser humano. Nós só vamos nos livrar totalmente dele quando nós deixarmos esse corpo, ok? Por isso, a exortação para vigiar, porque senão você é levado. Bom, na página 11, eu coloquei aí para vocês pena temporal e purgatório. E comento. A Igreja Católica afirma que há pecados que serão pagos após a partida desse mundo. A alma sofre por um tempo no purgatório. Esse talvez tenha sido a maior arma para a Igreja Católica exercer o seu domínio sobre os reis. Faltou um trecho aí, olha. Então, este talvez tenha sido a maior arma para a Igreja Católica exercer o seu domínio sobre os reis. Bom, então o que é pecado temporal, que é a pena temporal que a Igreja Católica criou? Bom, diferente do que a Igreja primitiva ensinava e que a Igreja cristã ensina até hoje, ok? Que nós, quando aceitamos Jesus, quando nós nos arrependemos, nós nos livramos de todo o pecado. Depois da morte, não tem mais nada a ser feito. No paganismo, sempre tinha algo a ser feito, né? Essa era a regra no paganismo. Tá bom? A Igreja Católica adotou, então, a pena temporal, dizendo o seguinte, olha, você tem alguma coisa que você vai ter que pagar quando você sair desse mundo. Não, mas nem com o padre fazendo extrema unção, não. Você tem coisas que você vai acabar levando para a eternidade, porque o padre não consegue tirar todo o teu pecado. Então você vai queimar por um tempo num lugar chamado purgatório. Ok? E esse purgatório, irmãos, ele é, vamos assim dizer, a essência do culto aos mortos. Ok? Todo o paganismo antigo tinha. A Igreja Católica adotou nos dias de Constantino. Ou seja, ela era pagã desde o princípio. Então, falar em pena temporal para o pecado, né, se vocês ouvirem essa expressão, desconsiderem, porque a pessoa arrependeu-se dos seus pecados, ela está livre. Depois que ela morreu, ela não tem que queimar mais um pouco, não tem que pagar mais nada. Ou ela pagou nessa vida ou não paga mais. Não existe chance de purificação de alma após a morte, que é o que a Igreja Católica prega como purgatório. Você ficou com alguns pecados, agora você vai ter a pena temporal, você vai queimar um pouquinho, né, no purgatório. Isso era horrível porque eles falavam que, olha, se você der uma oferta, a alma do teu parente sai do purgatório. Então muitas pessoas, né, acreditando nessa doutrina herética, a tua esposa está queimando no purgatório. O homem às vezes entregava a fazenda dele, né? Então a Igreja Católica enriqueceu muito com essa pena temporal para um pecado que o padre nunca consegue tirar, né? Bom, prosseguindo, na página 11, ele fala também de teologia da libertação. Teologia da libertação, e nesse ponto da teologia da libertação, ele fala aí sobre teologia da missão integral. Bom, a teologia da libertação, ele explica nesse ponto, ele foi criado por comunistas, né? O alvo é a questão social, tá bom? E essa teologia da missão integral, ela é como que uma vertente da teologia da libertação. O que ela pensa em libertar o homem é do problema social. E o discurso deles é muito parecido com o discurso dos comunistas. Ok? Normalmente estão falando de opressão, de uma classe oprimida, uma classe opressora. Ok? Toda a linguagem é a linguagem comunista. Por isso que tem muitos pastores que, vamos dizer, usam essa missão integral, se envolvem com esse grupo e eles fazem trabalhos sociais, mas na verdade eles não são um grupo cristão. Eles falam que são um grupo cristão, que acreditam em Deus, mas eu digo assim, acredita em Deus como às vezes até os pagãos diziam que acreditavam, porque alguns pagãos acreditavam, vamos dizer, no Deus de Israel,
mas como acreditava também no deus de Roma, no Júpiter. Eles acreditavam em todos os deuses. Diz a história que Tito, o general romano, que destruiu Jerusalém, ele estava tentando evitar que incendiasse o templo. E diz que ele chegou a falar, olha, o Deus de vocês, ele sabe que eu sou inocente dessa destruição que eu vou fazer. Como que nós interpretamos? Foi Flávio Josefo que disse que ele falou isso. Como que nós interpretamos? Ele se converteu ao Deus de Israel? Não. Se converteu ao Deus de Israel significa acreditar em um só Deus. Mas ele continuava acreditando nos deuses romanos e tal, e também disse ali que acreditava no Deus de Israel. Tudo quanto era Deus que apresentasse a eles, eles acreditavam. Então, essa era a regra deles, né? Então, não era uma fé verdadeira em Deus. E como eu classifico também essa teologia da missão integral. Então, tomar cuidado, porque nós sabemos que existe um grupo, que são os maçons, que eles gostam muito de fazer trabalhos sociais, né? Então, não estou dizendo que eles têm uma ligação, nunca vi uma ligação direta, mas o simples fato de fazer trabalho social não significa que é cristão, tá bom? Bom, lá embaixo eu coloquei, aí no final da página 11, um texto em verde, um comentário que eu coloco, né? Teologia da Missão Integral, onde eu digo: o cristianismo anuncia a salvação da alma e também cuida do pobre. A teologia da missão integral, TMI, cuida do pobre e não anuncia a salvação da alma. Ou seja, eles não entram em questão de salvação da alma. Eles pregam, se você fizer o bem, tá ok? Você está salvo, você está no caminho bom, tá ok? É isso que eles pregam, né? Bom, depois prossegue, na página 12, eu comento aí sobre o liberalismo teológico. Então, vou dar uma parada no vídeo.